Oi, gente. Vou ler um pouco a história de um casal nesse livro aqui do Edwin e da Nancy Cole. Esse casal me conhecia por meio dos meus livros e começaram a contar sobre as mudanças que ocorreram na vida deles e resultaram em um casamento maravilhoso. Disseram-me que naqueles 2 últimos anos o casamento deles havia se tornado algo de valor raro e inestimável para ambos. Antes disso, porém, estiveram à beira do divórcio. Foi nesse momento que Elizabeth, em desespero, se voltou para Deus e começou a clamar por sabedoria. Ela podia ver as falhas e os defeitos de Cor claramente, mas não sabia o que fazer para ajudá-lo a se portar de maneira diferente. Ela estava vivendo e se comportando no casamento da forma que aprendera com a mãe, mas naquele momento estava disposta a aprender com o seu Pai Celestial. Ela começou a procurar por respostas na Bíblia. A primeira coisa que descobriu ao ler Efésios 5:33 foi que tinha de respeitar seu marido, independentemente das falhas dele. Depois compreendeu que se quisesse que Cor mudasse, teria de se submeter a ele, conforme 1 Pedro 3:1. Esses 2 versículos se transformaram no fundamento da vida, da fé e da conduta dela. Levando-os muito a sério, começou a colocar em prática a palavra de Deus. A mensagem de ambos os versículos era contrária às inclinações da personalidade de Elizabeth, mas ela sabia que a obediência à palavra era o único método de Deus para a proteção da sua vida. Começou a se auto-aperfeiçoar usando a palavra como espelho. Ao invés de pautar sua conduta por um padrão de resistência e de insistência, deliberadamente ela mudou para um padrão de submissão pelo amor. Mesmo em ocasiões nas quais sentiu-se humilhada, deprimida, frustrada e com raiva, ela perseverou. Admitiu que em alguns momentos quase chegou ao ponto de retroceder ou desistir. Em outras ocasiões pensou que morreria. Agora, porém, eu estou imaginando ela dormindo com raiva do marido, mas não demonstrando isso para ele. Agora, porém, ela entendia que o único caminho para viver uma vida ressurreta é negando a si mesma diariamente. Com muita oração e perseverança, uma transformação sobrenatural aconteceu nas atitudes, hábitos, pensamentos, palavras e no relacionamento de Elizabeth com o marido. Mas o processo aconteceu de modo tão espontâneo que foi quase imperceptível. O processo começou com ela e depois, de alguma forma, Deus impactou ele. E a transformação dela provocou a dele. Além de assumir a liderança no lar, ele também começou a orar com ela. Quer dizer que antes ele não estava sendo líder, né, no lar. Ele assumiu a liderança e começou a orar com ela. Ela começou a orar sozinha, olha. Legal. Como eu já tinha de sair para a minha reunião, Cor falou resumidamente sobre os sentimentos dele. O que ela fez, ele falando da esposa, né? O que ela fez foi tão maravilhoso que não tenho como retribuir. Sinceramente, Ed, para mim é um privilégio poder abençoá-la e fazer todo o possível para que ela se sinta feliz. Foi assim que Cor e Elizabeth entraram na terra prometida deles. Que lindo. Eu entendi o seguinte. Eu não lembro onde que eu li, onde que eu vi, mas resumidamente eu entendi que o homem tem a necessidade de se sentir respeitado.
seja em casa, seja no trabalho, mas principalmente em casa, ele tem a necessidade de se sentir respeitado justamente porque é um líder, né? É um líder. Então ele precisa se sentir respeitado. Eu acho que esse livro mesmo que conta a história de um homem, mas isso vem da necessidade de se sentir respeitado, que não se sentia respeitado em casa. Então ele começa a buscar, não, claro que é errado, né? Mas ele começa a buscar respeito em outro lugar. Daí o que ele fala aqui da secretária dele, né? Que era alguém que era submissa a ele, fazia tudo o que ele queria e começa a substituir a esposa. E aí ele começa a ter na verdade é só algo hipotético que ele fala, né? Começa a substituir essa esposa, porque ele tem a necessidade, então se ele não é respeitado em casa, ele vai buscar onde ele se sinta respeitado. E ele tem, agora analisando esse contexto aí, o homem tem a necessidade de se sentir respeitado, mesmo que ele esteja errando. Ele quer ser respeitado naquele dia, mesmo que ele tenha falhado com ela. Ainda assim, ele quer ser respeitado. Aí é que ela entra em conflito, né? Porque é tipo bateu, levou, né? Alguém bate em você, isso não significa que ele bateu nela, mas ele a feriu de alguma forma. Seja porque ele falou algo que ela não gostou, ou porque não falou algo que ela queria ter ouvido, não esteve presente, não fez ou fez algo do qual ela não gostou. Então a gente tem essa ação e reação, né? Nós somos reativos. E ele não, mesmo que ele saiba que ele está errado, ele quer ser respeitado. Principalmente por ela, né, que é a esposa. E daí parece que conforme ela vai reagindo às más atitudes dele ou ausências dele, em vez dele melhorar, ele vai piorando, porque ele não se sente respeitado, então ele vai escapulindo, né? Talvez ele encontre desculpas para chegar mais tarde em casa, ele vai buscando outras pessoas com quem ele se sinta respeitado. Só que a questão é que muitas vezes a esposa, ela não vai... por exemplo, né? O que ela fazia, essa esposa? Se ele agia mal com ela não fingia que não via o erro dele, né? Ela, como um espelho, ela refletia, você está errado, Às vezes lá fora, as pessoas, os amigos, às vezes até uma amante, não vai espelhar para ele o erro dele. Aí cria esse respeito, que às vezes pode até ser um falso respeito, no qual ele diz, lá fora eu me sinto mais amado que em casa. Mas é por isso, porque as pessoas não apontam o erro dele. Entendeu? Não são tão... ou não tem uma expectativa, entendeu? Qualquer coisa que você me oferece, geralmente, por exemplo, amante. Amante é assim, qualquer coisa que você me oferece é lucro, já que você não é meu, né? Na verdade, já tô no ganho, já tô roubando de outra pessoa, né? Por isso eu acho que muitas vezes, por exemplo, se dizer de
caso extraconjugal, e a pessoa tem uma amante, né? E a pessoa parece que respeita, mas isso não é respeito, né? O ladrão faz de tudo para ter aquilo que quer, né? E aí a amante, depois que vira esposa, às vezes parece que é chata, mas não é que é chata. Virou outra coisa. Parou de mentir e começou a falar a verdade, né? Que é esse espelho, né? E enquanto que a mulher ela quer se sentir amada, o homem quer ser respeitado por ser um líder, ele haja o que houver, ele quer ser respeitado, ele errando ou acertando, né? Ele faz e acontece, e ele quer ser respeitado naquilo que ele faz, principalmente em casa. Aí é o problema, né? Porque nem sempre aquilo que ele está fazendo está gerando nela algo positivo, às vezes está gerando algo negativo. Ela não está se sentindo amada, que é assim que eu acho que nós mulheres levamos, acho que os relacionamentos, como que ele me faz sentir, né? Não é tanto. Por mais que eu acho que muitas mulheres são atraídas por demonstração de poder. E o homem como líder, né? O líder é isso, ele demonstra poder. Poder físico, poder financeiro, poder de influência. É assim que muitas vezes ele conquista. Conquista o mundo, conquista mulheres, né? Através da demonstração de poder. Só que isso não dura muito tempo. Eu acho que quando a mulher está dentro de um casamento, no final o que resta é o que ele a faz sentir. Como que ele a faz sentir? Será que ele a faz sentir uma rainha ou um lixo? Né? E não importa que ela esteja rodeada de coisas boas. Como é que ela faz? Ela está chorando de felicidade ou de tristeza, né? Como é que ela se sente? Se sente sozinha? Se sente, né, amada ou não? Só que aqui tem algo realmente que é bem diferente, né, do que a gente está habituado. Não é falar na cara, né? Ela começa a orar por ele. Porque ela percebe que quando ela reage imediatamente, de forma negativa, é claro, se ela está chateada, ela está magoada e com razão, ele age que nem as crianças, né? Que muitas vezes a gente fala alguma coisa e elas fazem birra. Então ele faz birra, quer dizer, ele se torna pior, né? Toda vez que ela reage ao que ele faz ou ao que ele não faz. E aí quando ela começa a orar e respeitá-lo, mesmo quando ele está errado, meio que dando a outra face, como Jesus fala, como dizem, né, o amor constrange. Ele começa, eu acho que o mundo espiritual começa a movê-lo, né? É aí que ocorre a grande transformação nele. Mas eu não acho que a mulher deve ser passiva. Existem, por exemplo, casos, né? Por exemplo, infidelidade, eu acho que não dá para ficar orando só. Eu acho que não. Então, assim, pecado passivo, para mim, Deus não aprova essas coisas, sabe? Eu acho que quando fala desse tipo de reação passiva, de você ficar só orando, não falar para a pessoa, são coisas ali do dia a dia, né? Desajustes ali de horário, de temperamento, sabe? Falta de atenção, pequenas coisas, não coisas graves, entendeu? Acho que coisas graves já não dá para lidar dessa forma, não.
sem afastamento físico, acho que não. É isso. Acho que no final o que fica das pessoas para nós é isso, como que as pessoas nos fazem sentir, né? Não só marido e mulher. Como é que eu me sinto com essa pessoa e com aquela, né? Você fecha os olhos e pensa como que essa pessoa me faz sentir, né? E às vezes, se a gente não consegue mover as pessoas, né? Fazer com que as pessoas entendam algo, a gente tem que orar só mesmo, né? Porque é o Espírito Santo que convence. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.